Excelentíssimo Sr. Presidente da República, Excelentíssimo Sr. Presidente da Assembleia da República, Excelentíssimo Sr. Primeiro-Ministro, Excelentíssimo Presidente do Supremo Tribunal de Justiça, Excelentíssimo Sr. Presidente do Tribunal Constitucional, Excelentíssima Sra. Presidente do Tribunal de Contas, Excelentíssima Sra. Ministra da Justiça, Excelentíssima Sra. Provedora de Justiça, Excelentíssimos Srs. Juízes Conselheiros dos Tribunais Superiores, demais entidades presentes, senhoras e senhores. Ao ser investido neste cargo de Procurador-Geral da República, dirijo-me a Vossa Excelência para agradecer a confiança que em mim depositou. Esta nomeação honra-me muito, pelo que quero aqui deixar o meu compromisso de que tudo farei, como aconteceu em cargos anteriores, para exercer esta função com elevado sentido de serviço público, dignificar a função e corresponder às expectativas que estiveram na base da minha nomeação. Recordo aqui, com especial gratidão e apreço, as visitas realizadas por Vossa Excelência ao TSEAP, em tempos difíceis, com o objetivo de nos incentivar. O meu reconhecimento ao Sr. Primeiro-Ministro pela sua perseverança, determinação para obter a aceitação deste cargo. Estando eu na minha zona de conforto, foi a sua persistência e firmeza que me convenceram a aceitar mais um desafio na minha carreira. O repto que assumo é um compromisso de prestação de um serviço público que vou, de novo, abraçar nos próximos 6 anos com o mesmo entusiasmo dos anteriores. Um agradecimento especial à minha família, que, mais uma vez, se conforma, mas apoia a minha decisão, consciente dos efeitos que o exercício do cargo implica na nossa vida cotidiana. Uma palavra final para a Sra. Conselheira Procuradora-Geral cessante, que não teve a sorte do seu lado no decurso do seu mandato, em que ocorreu uma pandemia que durante 2 anos alterou os hábitos e motivação dos portugueses. Mesmo assim, considero que exerceu o seu cargo, como sempre fez na sua carreira, com honestidade intelectual e de forma dedicada. Quero sublinhar que, contrariamente ao que alguns possam pensar, as competências e funções do Ministério Público não se resumem à direção da investigação e ao exercício da ação penal. Por oposição ao que acontece noutros países, o Ministério Público português tem competências alargadas e muito diversificadas. Sem querer ser exaustivo, é preciso ter presente que o Ministério Público representa o Estado na jurisdição administrativa e civil, garante o exercício das responsabilidades parentais, assegura a defesa e promoção dos direitos e interesses coletivos das crianças, jovens, idosos, adultos com capacidade diminuída e outras pessoas especialmente vulneráveis. Tem um papel crucial atribuído pela legislação do maior acompanhado. No contencioso administrativo, o Ministério Público põe ações e intervém em processos destinados à defesa dos valores e bens constitucionais protegidos, a saúde pública, o ambiente, o urbanismo, o ordenamento do território e a qualidade de vida e património cultural. Destaco ainda a representação dos trabalhadores e suas famílias nos tribunais de trabalho, a fiscalização da constitucionalidade e o relevante papel na prevenção criminal e prevenção de branqueamento. Dito isto, considero que é enganador comparar a rácio de magistrados por número de habitantes sem ter em conta as competências exercidas pelo Ministério Público em cada país. De qualquer modo, entendo que a situação atual da justiça em Portugal está condicionada pela falta de meios humanos. Quem trabalha ou acompanha a realização da justiça está consciente que a falta de oficiais de justiça é preocupante na área do Ministério Público. Assim, apelo ao Governo que dê prioridade à revisão dos estatutos dos funcionários de justiça e que estabeleça mecanismos que permitam tornar a carreira mais aliciante. Não queria deixar de fazer uma referência breve à morosidade nos tribunais administrativos e fiscais, apelando ao Governo para a tomada de medidas que assegurem, num curto prazo, a resolução dos problemas de pendências. Impôs também um novo impulso no processo de transição digital da Justiça. A utilização das tecnologias contribui para melhorar o acesso à Justiça. A falta de investimento dos sucessivos governos em meios tecnológicos avançados, em aplicações informáticas de gestão processual
aos sistemas de gestão e tratamento da prova recolhida, limita em muito a eficiência do sistema de justiça. Os dados estatísticos dos relatórios da Procuradoria-Geral mostram que tem havido um reforço no quadro de magistrados. Verifica-se que em 2017 eram 1.617 e em 2023 eram 1.722. Ainda assim, este aumento de mais de uma centena de magistrados é insuficiente para suprir as necessidades. Porém, como já disse noutras circunstâncias, enquanto os recursos são escassos, temos que dar o nosso melhor com os recursos disponíveis. Não podemos continuar a lamentar-nos com a falta de meios e esmorecer. Devemos, pelo contrário, mobilizar-nos, estar motivados, trabalhar em equipa, ser muito pragmáticos na nossa função e diminuir a morosidade. Estou consciente que é um grande desafio liderar um Ministério Público dinâmico, atuante em questões emergentes, mobilizado no combate aos novos tipos de criminalidade, comprometido com as causas sociais, defensor da justiça ambiental, da proteção do meio ambiente e capacitado para compatibilizar a defesa da ação climática com outros interesses sociais legítimos. Todos os magistrados podem contar com o meu empenho, determinação, vontade de colocar a imagem do Ministério Público no patamar que merece. Sei que essa é a vontade partilhada por todos. O prestígio do Ministério Público não se concretiza com meros processos de intenções ou com discursos de autoelogio. Consegue-se quando a comunidade que servimos sentir que há resultados efetivos, que ocorreu uma mudança de mentalidades e que foi desencadeada uma mobilização para fazer cada vez melhor. Penso que isso está ao nosso alcance. E foi por isso que eu aceitei. Sinto que tenho uma grande equipa que me vai ajudar, todo o Ministério Público, os oficiais de Justiça que nos apoiam, os órgãos de Polícia Criminal e todos aqueles que nos coadjuvam. Conto com a vossa disponibilidade. A Lei de Política Criminal iniciou as prioridades para o biênio 2023-2025. Sem prejuízo do cumprimento efetivo das mesmas, há crimes que merecem a minha especial preocupação. O crime de homicídio em contexto de violência doméstica e o crime de violência doméstica são alarmantes devido ao número de ocorrências. Por isso, considero que deve ser feita uma reflexão com o objetivo de encontrar mecanismos específicos no sentido de evitar que ocorra o crime de homicídio através de uma análise de risco atempada e tecnicamente oportuna. As situações que culminaram com o crime de homicídio merecem uma análise dos casos concretos, tendo em vista verificar se há razões para alterar os procedimentos. Não sendo esta a minha matéria de especialidade, considero que devem ser enumeradas as razões pelas quais, em grande parte dos casos, são as vítimas, incluindo os filhos menores, que têm de abandonar a casa de família procurando proteção em casas de acolhimento. Nos crimes de corrupção e crimes conexos, bem como na criminalidade económica ou financeira, é a minha intenção acompanhar de perto, através dos diretores dos DIAP regionais e do TSIAP, as razões dos atrasos. Ao mesmo tempo, devemos envolver a Polícia Judiciária de forma efetiva face ao aumento recente dos seus meios humanos, inspectores, peritos e também meios tecnológicos. A edição 2023 do Índice de Percepção da Corrupção revela que o combate à corrupção em Portugal continua a não avançar e tem falhas ao nível da integridade na política. A percepção da corrupção, no mesmo relatório, considera que Portugal obteve 61 pontos, fixando-se em 34º relativamente a 180 países. Os cidadãos consideram que as políticas anticorrupção e as medidas tomadas na luta contra a corrupção são ineficazes. Interessa sublinhar que neste tipo de criminalidade é tão ou mais eficaz assegurar a perda de bens do que uma condenação em prisão. Por isso, é uma prioridade dinamizar e concretizar a recuperação de ativos. Será criada uma estratégia ágil, à qual será dada a formação necessária, que fica encarregada de realizar ou apoiar o titular do inquérito na inventariação
dos ativos e na apresentação dos requerimentos necessários à decisão de arresto preventivo. Os crimes praticados contra vítimas especialmente vulneráveis, em particular os idosos, são uma grande preocupação de todos. Entendo que estas investigações devem ser céleres, com a ambição de despacho final num prazo curto. A celeridade do processo é, por si só, um fator relevante de prevenção especial. No domínio da cibercriminalidade, os números, a sofisticação, o impacto dos incidentes aumentam as ameaças dos sistemas de informação, podendo causar prejuízos económicos avultados nos setores das infraestruturas críticas ou perdas menos relevantes, muitas vezes na ordem da dezena de euros, mas que afetam muitos cidadãos. Sr. Presidente da República, o Ministério Público precisa e quer desenvolver o seu trabalho de forma empenhada e ao serviço da comunidade, sem o alarde mediático e discussão pública da sua atividade em processos concretos. O Ministério Público ouve sempre as críticas justas e fundamentadas, aceitando-as quando contribuem para melhorar o seu desempenho, para alterar procedimentos e torná-los mais adequados para assegurar a celeridade e eficiência ou quando contribuem para facilitar o cumprimento mais efetivo do serviço público que lhe incumbe prosseguir. O Procurador-Geral da República, após um período inicial de contacto com a realidade nos tribunais, está sempre disponível para prestar contas no Parlamento. O Procurador-Geral da República irá revisitar as questões relativas ao segredo de justiça, através da análise das medidas estabelecidas no relatório elaborado em 2014, no estudo do regime do segredo de justiça em alguns países e nas boas práticas seguidas por alguns magistrados. As soluções, se é que é possível alcançá-las, têm de passar pela abordagem das questões criminais, pelos direitos, liberdades e garantias e, necessariamente, pelo equilíbrio entre estes aspectos e o direito de informação. Quanto à detenção de arguidos e apresentação ao juiz de instrução, há regras e prazos fixados na lei. O Ministério Público cumpre-os e não vislumbro as razões das críticas que às vezes lhe são feitas. Porém, considero que a ideia de fixação perentória de um prazo desproporcionado compromete o esclarecimento e a recolha de informação necessária à decisão judicial, com o risco de violação dos princípios da necessidade e da proporcionalidade. Sou desfavorável, em termos gerais, às alterações legislativas levadas a cabo na decorrência de processos concretos, de forma precipitada por vezes, sem justificação e sem ponderação, designadamente dos efeitos e consequências que no futuro podem ocorrer. Há igualmente linhas vermelhas que não aceito, nomeadamente a alteração do Estatuto do Ministério Público em violação da Constituição e da sua autonomia e independência. Afirmo que podem contar com o Procurador-Geral da República e com todas as estruturas que o apoiam, quer na Procuradoria-Geral, quer nos tribunais. Queremos dar o nosso contributo para prestar o melhor serviço aos cidadãos. Obrigado.